Daniel Portela, médico pediatra, vamos falar sobre a intolerância à lactose. Como o nome diz, é uma intolerância alimentar. Então, é um problema em que o nosso organismo, não tem uma capacidade de se relacionar com esse nutriente, que é a lactose. Então, o nosso intestino, ele vai ter dificuldade de digerir, quebrar e absorver a lactose. A lactose é um carboidrato, então faz parte dos açúcares, do grupo dos açúcares. Então a lactose ela é quebrada e forma glicose e galactose. Essa intolerância vai acontecer em três grupos, em três possibilidades. A primeira é a mais rara de todas, que é a intolerância congênita. Por isso que não é comum bebês recém-nascidos, nos primeiros meses de vida, terem intolerância à lactose, porque a intolerância congênita é aquela que o bebê já nasce com esse problema. Então, ordem genética é muito rara acontecer, então é pouquíssimo frequente, e os bebês ainda nos primeiros meses de vida terão dificuldade de digerir essa lactose, porque já vem geneticamente lá com alterações nesse intestino que não possuem enzima que vão quebrar essa lactose. O segundo grupo é o grupo de intolerâncias secundárias. A lactase, que é a enzima que digere o carboidrato, a lactose, ela fica na superfície interna do intestino delgado. Qualquer problema intestinal que cause uma inflamação no intestino, uma agressão no intestino, como por exemplo, uma simples diarreia. Você comeu alguma coisa, a criança comeu ou o adulto comeu um alimento, não fez bem e teve uma infecção intestinal. Então vai surgir uma diarreia, esse intestino passa por um processo de inflamação, você vai ficar com diarreia alguns dias ali. Pode acontecer após essa infecção uma intolerância à lactose, que é uma intolerância secundária. Essa intolerância acontece porque nessa inflamação que o intestino sofreu, esse intestino perde essas enzimas que estavam ali na superfície interna, na mucosa do intestino. E essa intolerância secundária, que acontece após problemas intestinais, ela é transitória. Em algumas semanas, o indivíduo se recupera e volta a ter a ação de suas enzimas lactases no intestino e voltam a ter a capacidade de digerir o carboidrato. O terceiro grupo acontece nos adultos, Então, com o passar da idade ali, a partir dos 3 anos de idade, algumas pessoas terão uma quantidade de lactase, de enzima no seu intestino menor do que outras. E aí, essas pessoas podem ter dificuldade de digerir esse carboidrato. Vamos falar então sobre como é que funciona essa digestão e por que vem os sintomas. Se você ingere o carboidrato, a lactose, esse carboidrato entra no seu tubo digestivo, passa pelo estômago, desce para o intestino delgado. No intestino delgado deve acontecer a quebra, a digestão e a absorção da lactose. Então, se você tem enzimas lá no seu intestino, as lactases, você vai quebrar o carboidrato e vai absorver as pequenas partes dele. Tudo bem, acabou, está tudo feito. Se existe um desses casos que eu citei antes, dos 3 casos, se você tem alguma redução ou mesmo ausência de enzimas para digerir a lactose, esse carboidrato segue ao longo do tubo digestivo, ele não vai mais ser absorvido no intestino delgado e ele vai até para o colo, que é a porção final, lá o intestino grosso. O intestino grosso já é o último segmento do nosso intestino. No intestino grosso, esse carboidrato vai sofrer a ação de bactérias que nós temos no nosso intestino, e vai ser transformado em outras substâncias, como gases e ácidos graxos, gorduras, Esses gases, essa ação das bactérias no intestino grosso que vai provocar muitos dos sintomas. E quais são os sintomas de uma intolerância à lactose?
basicamente essa ação das bactérias lá. Gases, então as pessoas podem ter distensão abdominal, a barriga então fica alta, o abdômen distendido, pode ter aquela sensação da cólica, então o intestino fica ali se movendo mais rápido. A presença desse carboidrato e dos seus metabólitos no intestino grosso vai causar uma diarreia, porque o intestino não consegue absorver bem, então essas pessoas podem ter diarreia, podem ter uma diarreia mais ácida, então o conteúdo das fezes ficam ácidos e causam assaduras perianais, assaduras no ânus, em volta do ânus. Pode também haver algum grau de vômitos, náuseas, vômitos, né? E então os sintomas ficam basicamente no sistema digestivo, tá? O tratamento da intolerância à lactose é a restrição dietética, né? A restrição do leite, né? Se o leite você não consegue, que é no leite e derivados que está essa lactose, se você não consegue digerir bem, você vai ter que excluir. Aí, dependendo da origem, se é uma intolerância transitória, como eu citei lá no começo, você vai precisar passar um tempo sem ingerir. Se é uma intolerância permanente, que é o caso dos bebezinhos lá com intolerância congênita, esses bebês não vão poder utilizar leite, vão ter que usar fórmulas especiais. E se é o caso da intolerância do adulto, você vai ter que perceber qual é o tipo de sintoma que você tem. A imensa maioria da população vai ter sintomas muito leves, né? E a restrição, a redução da quantidade de leite ingerida já é suficiente. E as pessoas se adaptam e sabem que quando eu consumo mais do que isso aqui, mais do que um copo de leite ou tal, o queijo ou requeijão cremoso, isso aqui eu sei mais ou menos a quantidade. Quando passa dessa quantidade limite, seu corpo tem sintoma, né? Poucas pessoas na fase adulta terão sintomas graves. Existe a enzima sintética. Então, algumas pessoas que querem fazer a ingestão dos leites até uma quantidade maior, comer um pudim, por exemplo, de leite, que tem uma enorme quantidade de carboidrato aí de leite e derivados, você pode utilizar as enzimas sintéticas. Então, são medicações à base de pílulas, de pozinho, que você ingere antes da alimentação e você consegue então ter essa digestão que o seu corpo não está tendo, tá? É um problema simples que causa sintomas inconvenientes, sim, que podem prejudicar bastante diarreia, né? Os sintomas surgem em torno de 30 minutos a 2 horas após a ingestão, mas que em algumas pessoas pode ser bem inconveniente, tá bom? Bem, eu espero que esse conteúdo tenha sido relevante e que você possa deixar aqui nos comentários as suas dúvidas e experiências, e não esquece de compartilhar esse vídeo com outras pessoas.